todos vocês na graça e na paz do Senhor. Amém? Estamos juntos nesta noite para celebrarmos, adorarmos a Deus, prestarmos um culto a Ele, que é devido ao seu nome. O momento de estarmos juntos nessa noite é este o propósito: adorar a Deus, glorificar ao Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele tem sido e pelo que Ele fará em nós. Amém? Esse tempo para juntos estarmos, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 96. Vamos ler esse texto bíblico, Salmo 96. Peço que você pode se colocar em pé por um instante para lermos o texto bíblico do Salmo 96. Todo salmo leremos ele de maneira alternada. Eu lerei o primeiro verso, vocês lerão o verso seguinte, e vamos intercalando assim até o final do salmo. Salmo 96, salmo de Davi, e ele nos diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia.
Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, terrível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura dos seus santuários. Tributai ao Senhor, ó famílias dos povos, tributai ao Senhor, glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus atos. Adorai o Senhor, na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações, venham ao Senhor, ele firmou o mundo para que não se abala, e julga os povos com equidade. Alegre-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Ó vulcão e tudo que nele há, regozije-se todas as árvores do bosque. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém? Amém. Este é um salmo de louvor e adoração escrito por Davi. Adoração e louvor a Deus, diz o salmista. E o contexto deles, meus queridos, está estendido. Foi escrito pós-exílio, após o retorno dos judeus do exílio babilônico. E nesse contexto, o salmo pode ter sido escrito para celebrar a restauração do templo e a retomada da adoração a Deus em Jerusalém. Davi escreve, está uma escritura idêntica a este salmo lá no livro de Crônicas. Se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Crônicas, no capítulo 16, você vai encontrar isso. Ele narrando assim, Davi narra este salmo, um salmo que pode ser entendido como uma festa de celebração religiosa, uma festa de adoração pelo tabernáculo, ou a festa de dedicação do templo, um culto ao templo. O salmo pode ter sido usado também para regular ali a questão da adoração em Jerusalém, uma forma de adoração. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor, bendiga o seu nome, proclame a sua salvação, dia após dia. Assim Deus está nos dando essa oportunidade de adoração nessa noite. Você veio à igreja, e você estar aqui, saiba que todas as coisas têm em Deus o seu propósito. Não é obra do acaso, não é porque você decidiu vir, é porque Deus disse: você vai hoje à igreja, e você vai me adorar, você vai ouvir de mim lá, e vai me cultuar. Então, cante ao Senhor, e Deus quer colocar na sua boca um novo cântico nessa noite, para adorar a Deus. Vamos orar, vamos buscar a sua presença nesse instante. Convido o nosso irmão Rui, que dirige a salvação ao Senhor. Querido Deus, nós te agradecemos porque estamos no teu santo templo, louvando, bendizendo o teu nome. Senhor, sonda os corações esta noite, Senhor. Amém. Transforma, Senhor, refrigera, dá a cada um de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas carências. Oh Deus. Sabes que muitas pessoas vieram buscar paz, vieram buscar uma resposta para os seus problemas, vieram também te louvar. Sim, Senhor, Jesus. aceita esse louvor, Senhor, porque é para ti. Honra e glória ao teu nome, é o que nós fazemos esta noite. Fica, Senhor, conosco. Dá, Senhor, a tua palavra, aquilo que nós precisamos ouvir, Sim. aquilo que nós precisamos praticar, exercitar, Senhor. Ser com cada um mais uma vez, é o que te peço em nome de Jesus. Amém. Aí de pé, vamos cantar duas músicas, um grupo de louvor, adorando ao Senhor nessas duas canções que é oferecida a Ele, porque é para Ele
e por meio dele que estamos aqui.
terra, Senhor. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe de tudo da nossa vida. Ó Deus, por isso nós reconhecemos que devemos muito ao Senhor, porque o Senhor já pagou um preço muito alto, muito grande por nós, enviar o Teu Filho Jesus, a pagar esse preço de salvação, de trazermos o perdão, a Deus, diante dos nossos próprios pecados. Senhor, nós queremos reconhecer que carecemos de Ti. Dê-nos a Tua paz e o Teu perdão, Senhor. Restaura nessa noite a nossa vida diante de Ti. Faz de nós, ó Deus, um instrumento vivo nas Tuas mãos, e que a Tua glória seja totalmente preenchida na nossa vida, Senhor, porque a glória do Senhor é eterna. Nos dê a paz que só Jesus pode nos dar. Esta paz Ele nos prometeu, não como o mundo a dá, mas como Ele nos dá: paz de espírito, paz na consciência, paz no viver. Dê-nos, ó Deus, nesta hora. Faz isso, ó Pai, por favor, em nome de Jesus. Traga o Teu perdão a todos, traga a alegria do Senhor a todos, a força do Senhor a todos, e toda a glória seja dada somente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Muito bem, estamos na paz do Senhor, queremos ficar felizes na presença do Senhor. Meus queridos, eu quero primeiramente saudar a todos que estão conosco. Obrigado pela sua presença, pela sua visita, que você possa voltar outras vezes aqui, que não seja apenas uma visita, mas que você venha fazer parte dessa família da fé. Venha aqui estar celebrando conosco, venha adorar o Senhor conosco. Será bem-vindo todas as vezes que você desejar e quiser assim vir, e fique conosco. Fique conosco. Quero também lembrar-vos de que temos os trabalhos dessa semana. Terça-feira temos o culto aqui na igreja às 19h30, estudo bíblico e oração. Temos os pequenos grupos na quarta, temos na sexta. Então temos essas programações na semana, E também temos o Pit-Borda, que é um trabalho de artesanato que as irmãs da igreja fazem nas quartas-feiras à tarde, às 15 horas, aqui no salão da igreja. Você pode vir aí, que vai ter essa parte de artesanato, né? Você tem lá um dom, um talento que você sabe. Venha compartilhar isso com as mulheres aí. Pinta e borda é o nome. Pintura, bordar, fazer coisas artesanais. Legal isso, tá? Você está convidado. Pode trazer pessoas que não são da igreja também, até isso mesmo é o mais importante. Também quero lembrar que ontem aconteceu o bazar. Tem muita coisa ainda lá no salão. Foi feito um bazar aí, ali no salão social. Então, após o culto, se você quiser descer lá no salão, pode ir lá, tem bastante coisa ainda lá. Você pode adquirir por um preço bem maneiro, tá? Bem facinho. E de repente alguma coisa cabe lá para você, você pode levar, tá bom? Acerte lá no salão, desça lá depois do culto. E tem uma visita aqui muito especial nessa noite conosco também, que a gente convidou e ele prontamente atendeu na hora quando eu convidei, em Cacidas, nosso irmão em Cristo, que estou apresentando para a igreja, não sei quantos que o conheciam pessoalmente, que Deus deu essa oportunidade a você de vir aqui essa noite na igreja para estar conhecendo esse irmão. Silas, eu conheci pessoalmente dias atrás, há um mês e pouco atrás, ali no Hotel Palácio, no evento que ele estava, e a gente conversou rapidamente na hora de um café lá. Eu falei: escuta aqui, eu sou São Paulino também, certo? E você vai lá visitar a minha igreja, você vai lá trazer uma palavra para nós. E ele falou: pastor, é um prazer, na mesma hora, ele disse: vou lá visitar a sua igreja, vamos estar com vocês em nome de Jesus. E a gente esteve, Silas, orando por você desde lá daquele dia. Comuniquei à igreja e disse: irmãos, vamos orar por esse irmão, ele vai vir aqui. A razão do Silas estar é para ele dar um testemunho de vida feito na vida dele,
Ele é um servo de Deus, já há muitos anos ele serve a Deus, e eu acompanhava durante o período que ele jogava futebol, e a gente, como São Paulino, roxo, trocadilho dos corintianos aí, né? Mas a gente sabia da história do Silas, de que ele era um homem de Deus, no meio do futebol. E Deus usou com certeza muitas coisas na vida dele, e ele vai compartilhar com vocês nessa noite o testemunho dele, a vida dele nesse meio, e o que Deus tem feito por meio disto, como Deus tem feito, o que Deus fez na vida dele. É uma história linda, e ele estará aqui compartilhando. Eu trouxe ele aqui para isso, para abençoar a vida da nossa igreja nesse sentido. Essa luz forte aí vai ficar assim, ó, no nosso rosto aqui. Vai dar uma ofuscar a nossa vista aqui, né? Aí melhorou. Então, Silas, obrigado, viu? Em nome da igreja, da liderança da nossa igreja, você ter aceito o convite, e saiba que todo esse povo aí esteve orando por você. Amém. Viu? Amém. Valeu. Deus abençoe, que Deus nos use aqui entre nós nessa noite. Fique à vontade. Obrigado, pastor Walter. Tem uma aguinha para você. Eu vou botar o meu óculos aqui para ver se eu consigo enxergar aquele relógio que está lá na parede lá, ó. Mas eu não sei se isso vai acontecer, não. Deixa eu ver aqui, só um minuto. Que hora que está lá, pastor? 19h42. Isso, você vai me falando aí que eu acho que no seguinte não vai dar certo, não. Ficou um telefone, esse telefone aqui, pastor, pode deixar aqui? É o áudio. Esse telefone que está aqui. Boa. Bom, boa noite, Pai do Senhor. Uma alegria estar com vocês aqui. E como o pastor Walter disse, a gente se conheceu há pouco tempo atrás. A gente estava com a minha esposa compartilhando aqui no Congresso de Casais, aqui no hotel aqui em Serra Negra. Eu tenho muitas boas lembranças daqui. Cumprimentar também o Zé, a Beth que estão ali. Cadê a Beth? Saiu. E bom ver vocês também. Conheci a Joyce hoje, a Valdira, né? Família, a Luísa, que é a outra, a Júlia que está em São Paulo, não conheci ainda, mas uma alegria estar com vocês aqui para falar um pouco daquilo que Deus tem feito. Eu sou natural de Campinas e nós somos, a minha família estendida, né? Nós somos em 8 irmãos, éramos em 9, agora somos em 8, 6 mulheres e 3 homens, né? Eu acho que meu pai gostava de Deus, viu, pastor? Porque a mais velha chama Raquel, aí depois vem baixando Agar, aí vem Maria, Esther, Sara, Noemi, Paulo, Antônio, que é meu irmão gêmeo, Silas, Paulo, Silas, que sou eu, e Eli, que era o nosso irmão que a gente perdeu. E a minha família nuclear, hoje somos Eliane e eu. Depois vou falar porque Serra Negra tem uma importância grande para a gente. Natan, que tem 35 anos agora, casado, temos 2 netinhos, o Mateus de 6 anos e a Manu de 3 anos. Depois eu tenho a Carol tem 32 anos, fez semana passada, é médica, endócrino, mora em Guarapuava com o marido, lá no Paraná. E o Caleb, que é o mais novo, 28 anos, também casado, com a Ju. Então eu tenho a Juliana, a Lana e tenho o Mateus, né, meu genro, 2 noras. Essa é a nossa família. Sou da Igreja do Nazareno lá de Campinas, estou lá há 55 anos. 5 anos, até os 5 anos de idade, nós estivemos na Igreja da Assembleia de Deus, lá em Campinas também, muito perto do seminário presbiteriano, onde o pastor Walter estudou, teve bastante tempo lá, né, como seminarista. Mas a mãe faleceu quando a gente tinha 5 anos de idade, então as minhas irmãs foram para a Igreja do Nazareno e nós fomos também. E assim, um sentimento de gratidão muito grande ao meu pai, porque imagina, um pai com a idade ali de entre seus 50 e 55 anos perder a esposa dele, nossa mãe, mas ele educou todos os 9 filhos como deveria. Nas coisas de Deus, eu lembro que eu ainda com 6, 7 anos de idade tinha que levantar do beliche para orar
todo dia, às 5 horas da manhã. Meu irmão dormia na parte de baixo do beliche, eu dormia na parte de cima. Eu tinha que descer para orar e tinha que cantar hino da harpa. O cantor, meu Deus, era fácil não. Mas a gente aprendeu a oração, a importância disso, autoestima elevada. Eu costumo dizer que a escola, ela educa, mas quem ensina são os pais. Nós, os pais, é que temos que ensinar os nossos filhos. E autenticidade, ser autêntico nos dias de hoje, ter autoconfiança e humildade. Isso são valores e princípios que a gente aprende dentro de casa. E a gente aprendeu isso com o nosso pai desde muito pequeno. Eu que joguei futebol, joguei aqui no São Paulo, joguei em Portugal, joguei na Itália, joguei no Japão, joguei no Uruguai, joguei na Argentina, fui técnico de futebol no Catar, conheci o que é a fama, conheci o que é estar jogando para 200 mil pessoas e receber tapinha nas costas depois. Hoje eu trabalho na ESPN, então a gente está exposto também, mas eu aprendi, falando ainda dos valores que o meu pai ensinou para a gente, que a humildade é uma virtude, mas ela é traiçoeira. Quando a gente pensa que a possui, já perdeu. E a Bíblia fala isso: aquele que pensa está em pé, cuide que não caia. Então são valores, são princípios que a gente aprendeu desde criança lá em casa. A gente perdeu o pai quando eu tinha 20 anos. Então o pai, já lá se vão quase 40 anos que ele faleceu, e a mãe, vocês nem imaginam, 56 anos, 55 anos praticamente que a gente perdeu a mãe. Mas a gente aprendeu muitos valores dentro de casa sobre amar Deus, sobre respeitar, sobre esses princípios que eu falei. E Serra Negra tem um motivo de alegria muito grande dentro do meu coração, porque eu praticamente cresci aqui. A igreja tem um acampamento aqui, então a gente não saía do acampamento. O ginásio do acampamento leva o nome do meu pai, Alberto Pereira, e eu conheci Eliane, minha esposa, aqui. Aqui a gente começou a namorar no acampamento, e daqui nós demos os nossos primeiros passos juntos. Hoje nós estamos casados há 38 anos. Então, Serra Negra tem um motivo de gratidão muito grande para a gente. Eu lembro que hoje eu joguei durante 21 anos como profissional, de 3 como amador e 18 como profissional, 21 anos no total, 11 anos como técnico de futebol. Hoje eu estou há 7 anos como comentarista nos canais ESPN. Sou palestrante, sou pastor local na Igreja do Nazareno, lá em Campinas. A gente participa também do grupo de família. Eu trabalho com o setor elétrico e energia. Até os 12 anos de idade eu vendi chup-chup, chama aqui, sorvetinho, geladinho, como que chama? Geladinho? Sacolé não é no Rio de Janeiro? Bom, é isso aí, aquele plastiquinho com um gelo dentro, com corante dentro, que não sei se fazia bem, se não fazia, mas eu vendia aquilo lá. Vende samambaia e avenca. O pessoal sabe bem, porque a mulherada sabe o que é essa. Os homens também. Então a gente ia no barranco lá, tirava a samambaia do barranco, tirava a avenca, aí ia no mercado, fazia a planta, colocava na correntinha, saía para vender. Eu e meu irmão gêmeo, a gente vendeu queijo. O cara passava lá, deixava 14 queijos para a gente, pastor. Um era nosso e os 13 eram para vender, dava lá uma porcentagemzinha para a gente. Depois eu fui a medir fazenda. Meu cunhado era engenheiro topógrafo. Nós medimos fazendas todas na região de Campinas, Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Indaiatuba. A fazenda do Abílio Diniz, uma delas, a fazenda Bombril, era uma fazenda que antigamente foi filho de escravo. Nós medimos as fazendas também. Depois trabalhei de office boy na De Pascoal, e aí fui ser jogador amador, profissional. E meu filho falou assim para mim: pai, você não vai parar de trabalhar, não?
Eu falei, filho, o único que eu conheço que ganhou dinheiro andando para trás foi o Michael Jackson. Eu falei, ele já morreu. Eu falei, nós temos que ir para frente. Eu falei, então tem que trabalhar. E aí um dia eu estava dando uma palestra no Colégio Objetivo lá em Campinas. Uma irmã nossa da igreja é diretora do Colégio Objetivo, Fernanda Caroni. E ela estava me apresentando. Tinha uns quase 300 adolescentes na sala. E ela falou, olha, quero apresentar para vocês, esse aqui é o Silas. Foi jogador do São Paulo, foi jogador da seleção brasileira, e jogou na Copa do Mundo, e não sei o que e tal. E a criançada já começou a pegar os telefones para buscar saber quem eu era, né? Eu falei, olha, obviamente vocês não lembram de mim. Quando eu parei de jogar, vocês não eram nascidos. Mas eu vou colocar uns gols aqui. Não vou colocar gol contra o Corinthians, né? Nem contra o Palmeiras também. Vou colocar só uns gols lá de outro lugar. E vou dar a palestra e tal. E fiz isso. Quando acabou a palestra, uma menina de uns 16 anos veio falar comigo. Falou, Silas, que legal a sua palestra. A palestra chama Como Transformar Sonhos em Metas. Como eu transformei os meus sonhos em metas. E aí ela falou, puxa, que legal, fiquei emocionada e tal. Você me dá um autógrafo? Eu falei, Dô, como é que é seu nome? Ela falou, não, é para minha avó. Ela é São Paulina, apaixonada por você. Eu falei, não, vá dormir você, sua avó. Eu falei, como assim? Não falei, né? Mas pensei. Eu queria falar um pouquinho com a gente hoje aqui sobre... Eu deixei a vida de técnico justamente para poder fazer isso, para poder estar visitando as igrejas. Eu tenho falado para homens também sobre governo espiritual no lar, a importância, quando Deus fala que, Paulo fala, quero porém que vocês saibam isso, que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Mas não é aquele cabeça da mulher bater na mesa e dizer quem manda aqui sou eu, não. Pelo exemplo, assim como Cristo foi exemplo. E Cristo falou para os discípulos, aquele que quiser ser o maior, seja aquele que sirva, seja aquele que é um servo. Então assim, é dando exemplo em tudo, porque o mundo vai ser melhor quando nós tivermos países melhores. Os países vão ser melhores quando nós tivermos igrejas melhores. As igrejas vão ser melhores quando nós tivermos casamentos melhores. E os casamentos vão ser melhores quando o homem da casa for essa pessoa que é aquele que Deus, quando ele fala que o homem seja o cabeça da família, o sacerdote, é nesse sentido. E quando a gente olha para o mundo hoje, e quando a gente fala de contexto, eu queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês aí, lá no livro de 2 Timóteo. Tem algumas passagens na Bíblia que são interessantes, e a gente viu aqui o pastor Walter explicando sobre alguns versículos do Salmo, explicando sobre os versículos que a gente leu aqui. Mas algumas passagens na Bíblia, quando você olha para elas, quando você lê, é um retrato escrito daquilo que está acontecendo. Então, quando a gente olha para os dias de hoje, por isso que eu falei que nossos filhos precisam ser autênticos, precisam ter autoestima elevada, precisam ter humildade, precisam ter autenticidade, precisam ter autoconfiança, porque isso são valores nos dias de hoje. Aqui dentro, tudo muito fácil, porque nós estamos dentro da igreja, estamos cultuando a Deus, mas quando a gente sai lá fora, e nós também, nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos amigos que não são cristãos, às vezes até nas nossas famílias, pessoas que não conhecem a Deus. E aqui em 2 Timóteo, no capítulo 3, o título diz assim: os males e as corrupções dos últimos dias. Mas você precisa saber disso. Versículo 1: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínios de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Não é o retrato daquilo que a gente vive hoje?
Quando você olha lá fora, quando você vê as atitudes, quando você vê como as pessoas se comportam, quando você vê como as pessoas agem, como as pessoas reagem, aquilo que as pessoas falam. Hoje tudo é selfie. Selfie quer dizer eu. Aí você pede para uma criança tirar uma foto, ela não deixa que eu tire. Aí você tem que vir aqui do lado, porque é tudo o eu. E aí quando a gente olha para o capítulo 4, a palavra diz assim: diante de Deus e de Cristo, capítulo 4, versículo 1 em 2 Timóteo: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. E agora o versículo 3, olha o contexto dos dias de hoje: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Hoje a gente é um bombardeio tão grande de coisas erradas, de mensagens que não vêm da parte de Deus, que não tem nada a ver com a parte de Deus, e as pessoas estão como que sentindo coceira no ouvido para ficar ouvindo conversinha, vai lá que é ali que está a bênção, vai ali, aí você chega lá, não tem nada de palavra, de palavra fundamentada na palavra de Deus. E aí a gente olha para a palavra de Deus e a gente começa a entender o contexto, e a gente olha aqui e acha que é lá no final só, em 2 Timóteo que está acontecendo, mas nos tempos de Noé era a mesma coisa. Gênesis no capítulo 6, a palavra de Deus diz assim, que Deus ele se entristeceu, porque 6 versículo 5, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração deles era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste, diz a palavra de Deus, Deus se entristece, por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. E Deus disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano. E no finalzinho ainda do versículo, depois do versículo 6, ele diz: estou triste por havê-los feito. Porém, olha que interessante isso aqui. Isso aqui tem a ver com você e comigo. Porém, Noé encontrou favor aos olhos de Deus. E aqui nesse capítulo 6 de Gênesis, ele segue. Deus ele falou aqui. Então Deus disse a Noé. Deus falou lá atrás, Deus continua falando hoje pela palavra dele. Deus fala pela música, Deus fala pela oração, Deus fala de várias maneiras com aquele que está pronto para ouvir aquilo que Deus quer falar. E o interessante é que quando ele se entristeceu, ele disse o que ele ia fazer, mas ele falou assim para Noé: eu vou dar detalhes para você de como a arca vai ser feita. A Bíblia diz assim: instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas, Deus falando, te darei conselhos. Então a gente não está no escuro, e também não é de qualquer jeito, porque ele poderia ter falado para Noé: faz uma arca aí, pega uma madeira qualquer e constrói uma arca. Não, a arca tinha que ser de cipreste, era um tipo de madeira. Você vai fazer tanto de largura, tanto de comprimento, tanto de altura, vai fazer um espaço de meio metro entre o segundo e o terceiro andar. Ou seja, Deus, quando a gente segue, quando a gente ama, quando a gente serve a Deus, Ele dá detalhes para a gente daquilo que Ele quer fazer.
Quando ele fala instruir-te-ei, ensinarei o caminho que deve seguir, sob as minhas vistas te darei conselho, você não precisa tomar nenhuma decisão sozinho. Você não precisa escolher nenhuma situação sozinho. Pede para Ele, porque Ele é aquele que está pronto para nos instruir. E detalhe, como Ele falou para Noé: você achou graça diante dos meus olhos, você achou favor diante dos meus olhos. Eu vou destruir todo mundo, mas eu vou salvar você, vou salvar a sua esposa, vou salvar os seus filhos e vou salvar as suas noras. A palavra de Deus diz assim, que quando a gente faz a coisa certa, Deus diz na palavra dele: usarei de maldade dos pais nos filhos até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, mas usarei de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e que fazem a minha vontade. Eu sei que eu sou fruto de muitas orações do meu pai. Eu sei que eu sou fruto de muito joelho no chão do meu pai. Eu não tinha chance nenhuma de ser jogador de futebol. Eu tive bronquite, eu era muito magro. Eu trabalhava na De Pascoal como office boy. A De Pascoal pagou 1 ano e meio de tratamento para mim, para eu poder melhorar um pouco. Eu jogava 15 minutos quando eu era criança e ficava 15 minutos sentado no meio fio, tomando fôlego para poder jogar mais 15 minutos. Quando eu fui fazer teste no São Paulo, eu estava bebendo água atrás de uma mureta assim, que nem aqui, só que como se aqui fosse fechado. E eu estava bebendo água aqui abaixado assim, os meninos tinham ido embora já, e os 2 técnicos, era categoria sub-17 anos e sub-15 anos, e os 2 técnicos estavam conversando, eles não estavam me vendo, e um falou assim para o outro: esse menino que veio de Campinas, o Silas, veio fazer o que aqui? Ele veio aqui para comer? E eu fiquei tão envergonhado ali, que eles ficaram uns 45 minutos conversando e eu não tive coragem de sair daqui de baixo. Mas eu lembrei de 2 coisas que meu pai falava para o Paulo, meu irmão gêmeo, e para mim. Primeira, que vocês não tenham que assinar um documento para honrar a palavra de vocês. Que vocês sejam pessoas de palavra. Seja o sim de vocês sim, seja o não, não. Se der para fazer, faz. Se não dá para fazer, fala que não dá e não faz. Que a palavra de vocês seja a palavra de honra. E a segunda coisa que o pai falava: a última palavra na vida de vocês dois, quem tem é Deus. Porque se eu não tivesse sabido disso ali, talvez eu tivesse desistido da minha carreira antes mesmo de começar. Por quê? Porque Deus, quando Ele acha graça, quando Ele toma, Ele capacita. Mas o mais interessante disso aqui, nessa passagem, eu estou falando de contexto ainda que a gente está vivendo. No versículo 22, foi o que Noé fez, a obediência. Deus falou como era para fazer, assim, 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 e a Bíblia fala: foi o que Noé fez. E no capítulo 7, no versículo 5, e Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Vocês acham que as pessoas não chamaram Noé de louco naquela época? Não tinha chovido na terra ainda. Não tinha chovido na terra ainda. Mas a palavra de Deus diz que quando Deus ele fala, Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. E depois de tudo isso que aconteceu, veio o dilúvio e choveu na terra. Quando a gente vai lá para o livro de Isaías, no capítulo 6, no ano, capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E aí ele fala: e as abas de suas vestes cobriam o templo, serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam, e clamavam uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Depois eu vou contar uma experiência que eu tive sobre isso aqui, porque no final aqui daquilo que eu quero compartilhar com vocês,
tem algumas experiências assim que é para aqueles que amam a Deus. A palavra de Deus diz assim que a intimidade do Senhor é para aqueles que Ele ama. Deus quer ter intimidade com você, Deus quer ter intimidade comigo. Coisas que aqueles que não conhecem a Deus ainda, que não aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, aqui não é religião não, é relacionamento, ainda não tiveram o prazer de desfrutar disso. Mas Deus, Ele quer ter uma intimidade com você, assim, uma coisa diferente, para que você saiba, cara, você tem um selo que é de Deus na sua vida. E aí ele diz assim, aí no final no começo do versículo 5: então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Contexto: Deus, a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Essa situação aqui do templo ter se enchido de fumaça é uma presença de Deus de uma forma sobrenatural, uma coisa que não é do dia a dia. O batente da porta tremeu, mas as pessoas não ficam com medo quando a coisa é de Deus. E o templo se encheu de fumaça, a presença de Deus ali, de uma maneira que as pessoas não conseguem levantar o olho, não conseguem sair do chão. Mas ele fala assim: aí eu disse, ai de mim. Ou seja, ele viu quem Deus era, ele viu quem ele era, e ele viu no meio de que povo que ele estava vivendo. Quando você olha para você, quando eu olho para mim, e quando a gente olha para Deus, a gente vê quem Deus é. Quando a gente olha para a gente vê que a gente é necessitado da graça e da misericórdia de Deus, porque foi o que ele fez. Eu disse, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. Mas ele também percebeu no meio onde ele estava vivendo. Eu não sei que trabalho que você pratica, qual que é a sua profissão fora aqui da igreja. Muitos aqui trabalham aqui dentro da igreja, mas muitos de nós trabalham. Eu trabalho na ESPN, eu trabalho com o setor elétrico de energia. Eu não posso falar tudo na televisão. Tem muita coisa na televisão que a gente é proibido de falar. Ainda mais hoje com esse mimimi que existe por aí, que a gente não pode nem brincar com os amigos, mais nada. Antes o negão era negão, o brancão era brancão, o vareta era vareta, o magricelo era magricelo, o não sei o que, o gordinho era gordinho, o baixinho era baixinho. E hoje não pode mais nada. Hoje não pode nem nos convívios. Você está num restaurante, você tem que tomar cuidado, que alguém pode se irritar e processar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, mas é o contexto do mundo que a gente vive. Jesus, quando ele orou para Deus, ele falou: eu não quero que os tires do mundo, mas eu quero que você os livres do mal. O Alex Dias Ribeiro, um ex-piloto de Fórmula 1, meu amigo, mentor, ele falava sempre para a gente: Deus chamou a gente para ser diferente, mas não para ser esquisito. Tem uns crentes esquisitos aí que você não pode nem ficar perto dele, porque o cara é esquisito. Não, Deus chamou a gente para ser diferente, e Deus capacita a gente para a gente ser diferente. Agora, quando a gente olha o contexto disso aqui, por isso que a palavra de Deus, a gente precisa ler a palavra de Deus, sabe? A gente precisa meditar na palavra de Deus. E quando a gente vai lá para Romanos, no capítulo 12 de Romanos, a Bíblia fala assim no versículo 2. Versículo 1, ele fala, rogo pelas misericórdias de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o versículo 2 diz assim: e não vos conformeis com os padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que é interessante aqui, quando a gente olha para isso aqui, a gente aprende que tem dois reinos. Porque se ele fala que é para a gente não se amoldar aos padrões desse reino aqui de baixo, é porque tem o reino lá de cima. E a Bíblia fala para a gente olhar para cima, onde Cristo vive, está sentado à direita de Deus. Ou seja, que a gente está aqui, mas a gente não é daqui, que a gente é peregrino, a gente está aqui de passagem. E aqui no capítulo 2 ele fala: não vos conformeis. O cristão,
O cristão que ama, o cristão que segue, que serve, que quer andar nos caminhos de Deus, ele precisa ser inconformado. Ele precisa ser inconformado. Eu deixei a vida de técnico, uma das razões é porque eu estava inconformado com as coisas que eu estava vendo. E eu falei, eu não quero fazer parte mais disso. Quero sair. Porque como cristão, então a gente precisa ser inconformado. Por que eu falo isso? Porque no reino aqui de baixo, a gente luta com a força do braço, com a força do eu posso, eu consigo, eu sou bom, eu faço mesmo, eu faço e aconteço. No reino lá de cima, é na força do joelho. É de joelho no chão, é na oração, é na busca, é no jejum, é na consagração, são nas vigílias. O pastor estava comentando sobre o povo da Coreia lá. O que a Coreia é esse país maravilhoso que é? Vocês acham que não? Todo dia, de segunda a sexta, 4 da manhã, reunião de culto de oração. Todo dia. A gente precisa pagar um preço. No reino daqui, é aqui. No reino de Deus a gente não fala como o mundo fala. No reino de Deus a gente não reage como o mundo reage. No reino de Deus, a nossa vitória, sua e minha, ela está na segunda milha, ela não está na primeira. Ninguém vence o cristão pelo cansaço. A gente que vence eles pelo cansaço. Porque a gente vai andar a segunda milha com eles. Porque a gente está de passagem. A Bíblia fala que uma geração são 70, em havendo vigor 80, e o que passa disso é enfado e canseira. Em alguns casos, enfado para quem está sofrendo o problema e canseira para quem está cuidando. Tem um tempo, a gente não vai durar para sempre. E mais agora, que a volta de Jesus pode ser a qualquer momento. Então não só a gente vai terminar os nossos dias, como a gente pode encontrar com Ele também por conta da volta dele. Então a gente precisa estar atento a como a gente vai viver, como a gente vai se comportar. A Bíblia fala que as armas da nossa luta, elas não são carnais, mas elas são poderosas, são espirituais, para destruir sofismas e blá 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 que escuta por aí, que não tem nada a ver com a coisa de Deus. Por isso que a gente precisa estar ligado aqui. E aí existe o contexto, existe os dois reinos que a gente tem que se equilibrar, porque todo mundo aqui tem um amigo que não é cristão, todo mundo aqui tem um familiar que não é cristão. Então a gente fica se equilibrando ali. Eu dou um exemplo, pastor, muito assim, as nossas festas de casamento. Aí a gente vai casar, ou vamos casar os nossos filhos, aí a gente convida os nossos familiares que são lá do interior para vir, e eles vêm lá de longe, e aí quando eles chegam na igreja, é o primeiro tempo do jogo de futebol. No primeiro tempo do jogo de futebol na igreja, aí chama o Zé Luiz para cantar, todo mundo fica emocionado, chama a Joyce para cantar, que hoje ela não veio, que ela estava trabalhando lá no fundo, e todo mundo fica emocionado, e aí o pastor fala sobre o cordão de 3 dobras que não se quebra facilmente, o casal e Deus no meio do casamento, todo mundo bonito, as roupas e tal, e aí faz as trocas das alianças, fazem os votos e tal, e o teu parente, teu amigo que veio para o casamento fala: nossa, eu quero isso aí para mim, e chora, porque fica comovido, emocionado, porque sente a presença de Deus ali. Aí vai para o segundo tempo. O segundo tempo é na festa. Eita! E aí começa qualquer tipo de música, e começa a tocar, e começa a encher a cara, e começa, e daqui a pouco começa, mas vai descer. Isso fica na cabeça do cara. Ou fala que não fica? Fica na cabeça do cara isso aí. Aí sabe que o teu parente, teu amigo que vem lá de longe fala? Isso aí é um bando de hipócrita. Eu não quero isso aí para mim não. Porque a gente ou é ou não é. Com Deus não tem meio termo.
Deus ele quer fazer coisas grandes na sua vida e na minha, que Ele ainda não fez, independentemente da sua idade. Tem jovens aqui, tem pessoas de mais idade, mas Deus, Ele espera da sua parte e da minha sacrifícios na direção dEle, que a gente também não fez ainda. Dois reinos, o reino de lá e o reino daqui. Mas, e a solução? Como eu vou viver esse tempo aqui embaixo? Como eu vou dedicar minha vida para as coisas de Deus? Tem um elemento que faz toda a diferença para a gente viver aquilo que Deus quer que a gente viva, para você e para mim. Abre sua Bíblia aí comigo, eu já estou partindo até para o final aqui. Que horas são, pastor? Que eu não consegui enxergar agora na relógio lá. Opa, então tá dentro. João, no capítulo 14, nossa, isso aqui, gente, é 14, versículo 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Palavras de Jesus. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Gente, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Eu nasci, cresci na igreja, eu demorei para entender essa questão da Trindade. Porque 3 em 1 para mim era um aparelho de vitrola que tinha lá em casa, que tocava a fita, o disco e o rádio. Eu achava que 3 em 1 era aquilo ali. Até que um dia um amigo meu falou assim para mim: Silas, eu vou te explicar e você vai entender. Pensa no sol, na totalidade do sol. Ele falou: o sol é como se fosse Deus. Por quê? Quando a gente ora, a gente pede para Deus. Pensa na luz do sol como se fosse Jesus Cristo, porque a gente ora pedindo para Deus em nome de Jesus. Mas o calor que a gente sente na pele é o Espírito Santo de Deus. Ele é o agente executivo daquilo que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. O Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus aqui diz que é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo aqui é aquela pessoa que ainda não recebeu a Jesus no seu coração, porque ele ainda não é filho de Deus, ele é criatura de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim: ele veio para os que eram seus. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, ou seja, todos quantos receberam a Jesus nos seus corações, Deus deu poder para essas pessoas de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O Espírito Santo de Deus, ele vai atrás de você quando você não conhece Deus ainda. Ele vai andando atrás de você. Você está andando, ele vai andando atrás de você. A hora que você começa a falar assim: puxa, esse negócio aí de Jesus, eu estou interessado nisso aí. O Espírito Santo passa a andar aqui do teu lado. Ele já está aqui do teu lado, quase colocando a mão no teu ombro assim. E aí, a hora que você aceita Jesus no seu coração, ele passa a andar na sua frente. É você que vai atrás dele. Onde ele vai, é você que vai seguir. O Espírito Santo de Deus. É assim que funciona. E é interessante que ele está aqui, ó. Ele está dentro de você. Esses dias eu tenho uma agenda muito cheia de trabalho, muito trabalho, e de viagens e não sei o quê. E eu estava em casa e eu falei: Deus, me ajuda nas minhas decisões. Falei: Espírito Santo, me ajuda a colocar em ordem as minhas decisões. Mas foi na hora. O Espírito Santo falou para mim:
Mateus 6,33: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Busca em primeiro lugar o reino de Deus, depois tudo aquilo que você precisa Ele vai acrescentar. Quando eu falei de Isaías 6, e aqui eu vou dar alguns testemunhos dessa experiência com o Espírito Santo de Deus, para que você saia daqui hoje. Se você já tem, intensifica. Mas se você fala, puxa, eu gostaria de ter essa intimidade maior com Ele, você chegando na sua casa, dentro do carro, você já fala, Espírito Santo de Deus, fala comigo, me ajuda, quero estar mais próximo. E a gente foi para a Rússia em 1985 jogar o Campeonato Mundial de Juniores. E aí a imprensa bíblica brasileira, eles nos deram 25 bíblias em russo e nos deram 25 bíblias em português e 4 bíblias em russo. Eu estou falando de 1985, não existia telefone celular, não tinha nada disso. Então a gente, lá na Rússia, no hotel, a gente não podia conversar com ninguém. Eles colocaram um guarda na ponta do corredor, outro guarda na ponta do outro corredor. A gente não podia falar com camareira, não podia falar com ninguém. Então a gente ficava sentado à noite, conversando com os jogadores e lendo a Bíblia. E o Dida, que era o lateral esquerdo que jogou no Corinthians, que era meu irmão em Cristo, a gente liderava o grupo na parte espiritual. Então a gente deu Bíblia para todos eles. O Tafarel, que hoje é goleiro, treinador de goleiros da seleção brasileira e treinador de goleiros do Liverpool, também na Inglaterra, se converteu ali, com aquela turma, com aquele grupo. Hoje, um ex-jogador que está se aproximando muito de Deus é o Careca. O Careca a gente anda junto há mais de 40 anos e o Careca está se aproximando muito de Deus. Nunca apontei o dedo do Careca, não, sempre. A Bíblia fala, em todo tempo, ama o amigo, na angústia se faz o irmão. E o Careca hoje está andando com as coisas de Deus. E aí, nós somos campeões do mundo contra a Espanha. Eu fui escolhido o melhor jogador do mundo. E quando nós chegamos no quarto, o Dida e eu falei, Dida, a gente só vai agradecer a Deus. Não vamos pedir nada, porque foi um mês assim, sabe? E aí a gente começou a orar. Gente, o quarto encheu de fumaça. Foi um negócio assim, eu tinha 19 anos, você viu, eu não esqueço até hoje, já faz mais de 40 anos isso, eu não esqueço até hoje. Mas uma presença de Deus naquele quarto. E a gente não ficou com medo. O Dida estava com a camisa assim, ele rodava a camisa assim, falava, Silas, Jesus está aqui no quarto, Silas, Jesus está aqui no quarto. Então foi uma coisa tão assim, forte e sobrenatural, que fortaleceu, sabe, a nossa fé. Foi como se Deus estivesse falando para a gente, pastor, vocês fizeram muito bem esse mês aqui. Não é ser campeão do mundo, não é disso que eu estou falando. Vocês fizeram muito bem em me mostrar os amigos de vocês. Nós demos uma Bíblia das 4 em russo, tá? Para começar, na hora que eu chego no aeroporto, na ida para a Rússia, a seleção do Paraguai estava junto com a gente, e tinha um paraguaio que eu conhecia, que era o Cáceres. Ele estava com uma máquina fotográfica, e uma soldado, uma policial mulher, moça forte, tem que ver, ela pegou a máquina de fotografia da mão dele, abriu, tirou o rolo, jogou o rolo no chão, uma bota, aquelas botas de quartel, quebrou o rolo. Eu falei, Jesus, se ela fez isso com o rolo, o que vai acontecer com as Bíblias que eu tenho na minha mala aqui? Tinha 2 Bíblias em russo na minha mala e 2 Bíblias na mala do Dida. Eu falei, Dida, fica aqui pertinho de mim, que se eu for preso você vai junto, eu não vou sozinho não. Eu falei, fica aqui do meu lado. Gente, ela abriu a mala, ela pegou a Bíblia, tudo escrito em russo. Ela olhou e não viu nada. E devolveu a Bíblia no mesmo lugar. Porque eu falei, não vou esconder a Bíblia, porque vai ser pior. E ainda tinha um resquício de cortina de ferro naquela época, na Rússia, aquela perseguição a cristãos, aquela coisa toda. E aí nós demos a Bíblia para o intérprete. Os primeiros 10 dias, nós ficamos um mês lá, primeiros 10 dias, o que é isso, Alexandre? Não sei. O que é aquilo? Não sei. O que é aquilo lá? Também não sei. O que não sei? Um dia ele caiu no nosso quarto, eu não sei como ele foi parar no nosso quarto. Quando ele entrou, eu falei, Dida, é para ele, uma Bíblia é para ele. Nós demos a Bíblia para ele, isso em 85, na seleção sub-20. Em 86, jogos prévios à Copa do Mundo do México,
Nós estávamos na Hungria, Budapeste, Hungria, né? Nós estávamos em Budapeste, na Hungria. Ele viajou de trem da Rússia. Quando eu vi ele, eu estava sentado assim no hall do hotel, quando eu vi ele entrando assim, eu comecei a chorar. Falei, Dida, não acredito, Dida estava junto. Eu falei, não acredito que aquele é o Alexandre. E ele veio e falou que estava lendo a Bíblia, que a vida dele estava sendo transformada e que estava mudando por conta daquilo. Então, Deus deu um presente para o Dida e para mim. Quando eu vou para a Argentina e Brasil, vocês sabem, né? Quando tem jogo, não tem jeito, o pau quebra mesmo e não tem conversa. Todas as vezes que eu joguei contra a Argentina, tem fusão e é assim, a rivalidade é gigante. E aí eu falei, primeiro ano meu na Argentina, nós ficamos em segundo lugar no campeonato, e aí apareceu para eu ir para o Japão. E o Itachi, time do Japão, queria formar o trio de ataque do São Paulo: Careca, Miller e Silas. O Careca já estava lá, eles já tinham contratado o Miller e eles estavam tentando me contratar. Mas eu estava na Argentina, e o primeiro ano meu na Argentina eu não fiz um bom contrato. Aí quando pintou o Japão, era muito dinheiro. Mas eu estava orando lá em casa em Buenos Aires, eu falei, Deus, a tua palavra diz que a segurança de um homem, aqui homem e mulher, não está na abundância de bens que ele possui. Então a sua segurança e a minha não está no tanto de dinheiro que você tem no banco. A sua segurança e a minha está em fazer a vontade de Deus. Está cheio de milionário na miséria. Está cheio de gente que não tem grana na miséria também, porque não tem Deus na vida, no coração. Então não é isso que faz a diferença. Mas a Bíblia fala que a segurança de um homem não está na abundância de bens que ele possui. E eu falei, Deus, eu não quero ir atrás de dinheiro, porque eu não enxergo nem um palmo aqui à frente do meu nariz, mas o Senhor sabe tudo. Então, e aí o devocional daquela manhã estava escrito assim, eu estava vindo para o Brasil, era em São Paulo a reunião, que você possa olhar somente para mim nesse dia de hoje, o final, a oração do devocional. E eu vim com essa palavra na minha cabeça e vim para São Paulo. O escritório era do seu Juan Figuer, que muita gente acho que lembra dele, é conhecido, era na minha casa lá. Eu falei, Deus, se é para eu ir para o Japão, que eu sinta alegria, que eu sinta gozo no coração, que eu sinta felicidade, mas se é para eu não ir para o Japão, porque é o que eu entrar naquela sala que eu começo a me sentir mal. Isso foi no ano de 1994. Eu chego, entro na sala, sentei, estava o fotógrafo com a camisa já, o diretor do time japonês lá, e eu já comecei a sentir aquele embrulho no estômago, sabe, aquela coisa ruim. Eu falei pro seu Juan, meu empresário, vamos lá na outra sala que eu precisava falar com o senhor. Ele foi e eu falei para ele, não quero ir para o Japão. Qualquer outro empresário ia falar para mim, Silas, está todo mundo lá no Japão, porque a comissão dele era muita grana. Qualquer outro empresário ia tentar me convencer de ir para o Japão. Ele falou assim, você não quer ir para o Japão? Eu falei, não. Ele falou, vamos voltar lá. Voltamos na sala, ele falou para o diretor do time japonês, Silas não vai para o Japão. O japonês falou assim, Silas, nós estamos em 1994, o Brasil acabou de ser campeão do mundo nos Estados Unidos, o Jorginho, que inclusive é teu amigo, está no Japão. O Dunga está no Japão. O Leonardo, lateral esquerdo, está no Japão. Aí ele citou outros nomes que não foram campeões do mundo, mas que estavam lá. O César Sampaio, o Bismarck, o Zico. Eu falei, não, eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Ele falou assim, você é sua mulher? Eu falei, não, a gente já está junto há bastante tempo e ela não... Aí ele tentou a última coisa. Ele falou, você quer mais dinheiro? Eu te dou mais dinheiro. Eu falei para ele, não passa por aí. E me despedi dos japoneses e saí. Quando eu estou entrando no elevador, estou assim no corredor para entrar no elevador, o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. Mas falou tão forte que eu pensei que estava do meu lado assim. E ele falou assim para mim, você fez muito bem em ouvir a minha voz, mas você não se esqueça de uma coisa, eu sou Deus e eu não fico devendo nada para ninguém.
quando você e eu, a gente não somente ouve, mas quando a gente obedece, Ele é Deus, Ele não fica devendo nada, nem para você, nem para mim. Voltei para a Argentina, a gente foi campeão. Depois de 21 anos, eu fui escolhido o melhor jogador da Argentina. Eles me pagaram, pediram para pagar o meu contrato em 3 anos, pagaram em 1 ano. Mas eu precisei colocar o pé na água, o Rio Jordão se abrir. Eu precisei colocar o pé na água, no Mar Vermelho se abrir. Então Deus espera que a gente dê um passo para que as coisas aconteçam na nossa vida. Eu sou embaixador do São Lourenço hoje, dia 25 agora. Nós vamos ter a festa dos 30 anos do campeonato, Argentina de 1995. Eu comecei um trabalho na minha casa com 4 pessoas, um uruguaio, um armênio, um hondurenho e eu. Um grupo de oração e comunhão. Em 15 dias tivemos que passar por outro lugar e no mês tivemos que ir para um restaurante. Hoje, em todos os países da América do Sul, tem um grupo de atletas de Cristo que nasceu na mesa da minha casa por conta do princípio obediente à voz e à vontade de Deus. Nós ganhamos um programa na televisão, Pastor Bob, que custaria $25 mil por semana. Chamava A Grande Folgada, A Grande Jogada. Eu falei para o cara da televisão, nós não temos 25, nem 10, nem 5, nem 500, não temos nada. Nós temos 6 atletas cristãos comprometidos com Deus e uma corretora. Chamava Adriana Calvo, argentina, que ia cristã também. O cara falou, traz era uma fita, né? Era uma VHS, traz uma fita de demonstração. Se for aprovado lá em cima, daqui uns 3, 4 meses vai para o ar. Em uma semana nós preparamos um programa de 1 hora, levamos para ele, o diretor olhou e falou, segunda-feira vai para o ar. O programa ficou 6 anos no ar. Era uma entrevista, um dado histórico e uma palavra de Deus. Toda semana, repetia na madrugada, repetia durante o dia. Um judeu chamado Matias Sander, que tem um escritório do lado do obelisco, tem mais de 70 pessoas trabalhando no escritório. Ele falou para mim, eu sou judeu, eu não compartilho da tua fé, mas eu acompanho o teu trabalho desde que você chegou aqui. E a minha filha é apaixonada pelo lateral esquerdo, que era judeu também, Damiano Lusotti, que também trabalha na ESPN hoje, mas lá da Argentina. Ele falou, quero colocar dinheiro no programa de vocês. Eu falei, mas quanto? Ele colocava $2.500 todo mês no programa. Aí eu falei, mas o que você quer? Eu quero que você coloque o nome da minha empresa no rodapé lá do programa. Eu falei, coloca no rodapé, no meio do pé, na cabeça, onde você quiser. E o cara ajudou a bancar o programa, o cara que era judeu e que nem compartilhava da fé que a gente tinha. E a última. O Venezuela foi campeão do mundo contra o Milan, no Japão, e o próximo jogo deles era contra a gente. E eu saí do hotel para ir para o estádio. Eu estava muito inquieto aquele dia, mas muito inquieto no ônibus. E eu comecei a orar, falei, Deus, dá um sinal que a gente vai ganhar esse jogo hoje. Em seguida veio o pensamento, você não acha que Deus tem coisa mais importante para fazer do que te dar um sinal, você vai ganhar o jogo, não? Em seguida veio outro pensamento, pedis e não recebeis, porque não pedis em nome de Jesus. Eu falei, quer saber? Deus me ama, sou filho dele, vou pedir, quer saber, vou pedir. O máximo que ele pode falar é não vou dar. Eu falei, Deus, quero ver uma coruja. Eu falei, quero ver uma coruja plena Buenos Aires. Isso vai ser o sinal que a gente vai ganhar esse jogo. Depois você entra, por favor, no YouTube e coloca lá São Lourenço, Velho Sarso. Foi 3 anos para a gente o jogo. O ônibus saiu, mudou de caminho, entrou num túnel, assim. Quando ele saiu do túnel, assim, que eu olhei do lado direito, tinha um prédio gigante, uma coruja pintada no prédio, de fora a fora, assim, não estava escrito nada. Eu acho que quem foi fazer a obra lá, acho que não terminou de escrever para que era.
Deus falou assim para mim: tá bom para vocês? Ou você quer uma maior? E eu comecei a chorar dentro do ônibus assim. Gente, o velho Sarso deu bola na trave, bola bateu no travessão, no chão, na cabeça do goleiro, nas costas do goleiro, batia ali, não entrava. Nós demos 3 chutes no gol, fizemos 3 gols. Eu dei um dos passes mais lindos da minha vida num jogo de futebol, e o nosso jogador fez o gol. Por quê? Porque Deus, Ele tem prazer em andar com você e andar comigo. E Ele quer que a gente tenha esse tipo de intimidade com Ele. Tem dia que você vai falar coisa para Ele, como você fala para o teu pai. Teu pai vai falar: deixa de ser bobo, menino, isso aí não existe, para. Mas tem coisas que Ele vai falar: mesmo assim, eu estou aqui, sou seu Deus, eu te amo, eu quero abençoar você. Olha, eu vivi tanta coisa boa, eu conheci tanta gente que eu nem sonhava. Tem uma foto gigante com o Pelé, tem outra foto com o Tarcísio Meira. Tem Tarcísio Meira. Tarcísio Meira e Glória Benedito. Tem uma foto com o Tarcísio Meira. Eu viajei com a Yoko Ono. Yoko Ono era a esposa do John Lennon, só que eu não sabia falar nem japonês e nem inglês, e não tinha telefone, não tinha nada. Eu entrei muito e saí calado do avião, e ela foi conversando com o Falcão, jogou na Roma. E um dia eu estou aqui no meu primeiro jogo, indo para o Rio de Janeiro jogar contra o Flamengo, e eu subo no avião. Naquela época o avião tinha uma parte para a esquerda, que era uma partezinha menor, e os diretores do São Paulo ficavam lá, e os jogadores ficavam para a direita, para o fundo do avião. Eu olhei assim, meu assento era o primeiro ali. Eu falei: não vou viajar com os diretores do clube, né? Menino, tinha 18, 19 anos. Troquei minha passagem para um lá e fui lá no fundo. Quando nós chegamos no Rio, eu desci, esperei todo mundo descer, né? Desci. E aí, quando eu estou lá embaixo, o Dr. Marco Aurélio Cunha, ele falou assim para mim: você viu quem está ali na primeira cadeira? Eu falei: onde eu ia sentar? Ele falou: o Roberto Carlos. Eu falei: que Roberto Carlos? Ele falou: o cantor. Eu falei: não, vou esperar ele aqui. Eu falei: vou esperar, quero ver saber. Vou esperar que ele esperou todo mundo descer, porque eles vão por uma outra. E aí o Roberto Carlos desceu, com a bengalinha dele lá e tal. Aí ele parou na escada do avião, estava eu e o Dr. Marco Aurélio Cunha, porque o Dr. Marco Aurélio atendia a filha, uma das filhas dele. E ele olhou para mim e falou assim: e aí, Silas, vamos ganhar do Flamengo amanhã? Porque ele é Vasco, né? Ele é torcedor do Vasco. Eu comecei a chorar. Eu falei: Marco, ele sabe meu nome. Ele falou: lógico que sabe, tem televisão na casa dele. Então, assim, eu tive alguns encontros. Eu encontrei um cara em Dallas, que o nome dele é Winston Grown, o cara que escreveu Forrest Gump, o livro que deu o filme lá, aquele filme do Tom Hanks, contador de histórias. Agora, todos esses que eu falei, o Zico, Maradona, joguei junto com o Maradona, contra o Maradona, todos esses, assim, no livro tem alguns, depois eu vou falar rapidinho sobre o livro. Foi muito legal, conhecer o mundo inteiro foi muito legal, mas não tem nada, absolutamente nada, nem comparado com o encontro que eu tive com a pessoa de Jesus. E de novo, eu não sei se tem gente visitando a gente aqui que é católico, que não estamos falando de religião, estamos falando de relacionamento. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Tivemos problemas, sim, erros, sim, mas a companhia da pessoa de Jesus Cristo é tudo que a gente precisa. Amém? Amém. Que Deus possa abençoar a sua vida, sua casa, sua saúde, seu trabalho, a educação dos filhos, netos, tudo aquilo que você faz. Coloca Deus na frente e Ele vai fazer muito além daquilo que você pede ou pensa, segundo o grande poder dele que opera em nós. Pastor, ora primeiro, depois apresenta o livro, depois a gente ora. Orar, né? Amém. Olha, eu me sinto assim, no dever de, eu falei muita coisa de experiência, mas a gente falou muito versículo da palavra de Deus também. E a palavra de Deus, ela não volta vazia. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, Ele falou com você de alguma maneira, em alguma área. E eu não posso ir embora daqui, eu moro em Campinas, Valinhos, né?
Eu não posso ir embora daqui sem perguntar para você se você quer receber Jesus Cristo no seu coração como seu Senhor e Salvador, como eu fiz um dia. A palavra de Deus diz assim, Jesus falando, eis que estou à porta, que porta que é essa? A porta do coração, e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, Jesus quer entrar na sua vida para jantar com você, para acordar com você, para dormir com você, para trabalhar com você, para caminhar com você, para ajudar você a enfrentar os seus problemas, para comemorar com você as suas vitórias. A gente não chama para ir na casa da gente quem a gente não quer que seja nosso amigo. E Jesus quer ser seu amigo, assim como ele é meu amigo de tanta gente que está aqui. E ele dizia que estou à porta do seu coração e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Lá em Romanos 10, 9 e 10, ele diz assim, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, serás salvo. Por quê? Com o coração a gente crê para a justiça, mas com a boca a gente confessa a respeito da salvação. Aí você pode estar pensando, eu fiz muita coisa errada, eu peguei demais, não tem desculpa nem para você nessa hora. A Bíblia fala assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que se abre um caminho novo diante de você, da sua vida, da sua família, daquilo que você, do seu emprego, daquilo que você quer para você. Então, eu não quero aqui invadir, óbvio, a vida de ninguém, mas eu também não posso deixar você ir embora sem te dar essa oportunidade. Eu vou orar, e se você achar que isso é para você, ora em voz baixa, em voz alta, do jeito que você quiser, esquece quem está do seu lado, ninguém pode fazer nada por você agora. Com quem a gente vai casar e escolher o Deus que a gente vai servir é uma decisão pessoal. É só você que pode fazer. Então, se você se encontra e diz, eu quero, curva sua cabeça e fecha os olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que agora, Senhor, escreva, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador pessoal. Eu te peço nessa hora que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Peço que o Senhor perdoe os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros. E eu te agradeço desde já. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E para você que quer ter mais intimidade com o Espírito Santo de Deus, que quer estar aqui, mas não ser daqui, que entende o contexto que você vive, mas quer ser um inconformado, eu queria orar por você também. Curva sua cabeça mais uma vez e, Senhor Deus e Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por Pastor Walter poder ceder, Pai, o púlpito, para a gente poder, em teu nome, falar das tuas coisas, te agradecer por quão grande o Senhor é, porque o Senhor é um Deus que nos ama, um Deus que entregou o seu Filho Jesus para morrer por cada um de nós. E agora, Pai, quero te pedir por comunhão, que o Senhor perdoe para as nossas falhas, os nossos erros. A tua palavra diz que o Senhor não nos julga conforme a nossa maldade, nem conforme os nossos pecados, porque o Senhor conhece a nossa estrutura e o Senhor sabe que a gente é pó. Por isso eu te peço, Pai, que o Senhor perdoe cada um de nós, Pai, os nossos erros, as nossas falhas, quando nós erramos, Pai, quando fazemos aquilo que a tua palavra diz que o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero esse faço. E que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, Pai. E que o Senhor nos abençoe nessa noite e que o teu Espírito Santo possa falar, que nós possamos ouvir, atender e entender aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Em nome de Jesus, nos guarda durante a nossa volta das nossas casas, aqueles que não são daqui, que vão viajar, e guarda também a gente durante essa semana, guarda essa igreja, cada um. Em nome de Jesus oramos, toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade serão dados a Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém.
Eu escrevi um livro, e eu trouxe um livro aqui. O livro chama Lei do Sucesso. 1 em 1 milhão. 1 em cada 1 milhão de habitantes do planeta tem a chance de jogar pela seleção do seu país. Eu joguei pela seleção brasileira juniores, profissional, e jogo hoje ainda pela seleção de Master. Olha que bênção de Deus poder atravessar praticamente a minha vida, podendo servir a seleção brasileira. E aqui tem aquela foto que eu falei com o Pelé. Ele insistiu tanto para eu tirar a foto com ele. O Pelé, vamos rápido aí que eu estou com pressa e tal. Mas aqui fala de família, fala de lutas, de vitórias, de derrotas e de conquistas e de como seguir, servir a Deus. E quando, num desses jogos da seleção de Master, o Neto, comentarista da Bandeirantes, o craque Neto, o louco Neto, meu amigo desde dos 18, 19 anos de idade, a gente jogou junto na seleção brasileira juniores, nós jogamos juntos no São Paulo profissional, e ele falou assim para mim, ele me segue nas minhas redes sociais, ele falou assim para mim, você vai lançar um livro, né? Eu falei, vou. E quando que vai ser isso? Eu falei, dia 5 de agosto. A gente estava há um mês do lançamento do livro. E ele falou assim, e onde vai ser? Eu falei, vai ser lá no Morumbi, no estádio. Ele falou, e que horas? Eu falei, às 19 horas. Ele falou, então tá bom, mas antes, à 1 da tarde, você vai lançar o livro lá no programa. Aí eu falei para ele, vou ligar na ESPN, pedir autorização, e eles me autorizando, óbvio que sim, vai ser um prazer. Ele falou, então já está marcado. A ESPN me liberou. O programa do Neto vai dar, acho que da meio-dia, 1h30, ou da... Começa a 1, né? Até as 2h30. Da 1 às 2h30. Gente, quando alguém vai apresentar alguma coisa para alguém, principalmente na televisão, eles te dão 5 minutos, 3 minutos. Se for um amigo muito querido, vai te dar 10 minutos, mas assim, difícil. Ele deu um livro para o Veloso, ex-goleiro do Palmeiras, segurar. Deu outro livro para o Souza, ex-atacante do São Paulo, segurar. Colocou um livro num standzinho lá. Um livro ficou comigo e ele ficou com um livro andando no estúdio. E aí falava do Corinthians e lia um capítulo do livro. E falava do São Paulo durante 1h30. Quando acabou o programa, o pessoal da Editora Vida, que foram os nossos parceiros no livro, eles falaram assim para mim, Silas, sabe quanto isso custaria para a gente? Mínimo 500 mil reais. Mínimo 1h30 na televisão, no programa do Neto. Por que eu estou falando isso? Porque nós, não somente como cristãos, na vida, a gente colhe da mesma qualidade de semente que a gente planta. Quando eu tinha 18 para 19 anos, o Cilinho, que era o nosso técnico do São Paulo, queria mandar o Neto embora. Eu fui falar com o técnico, não manda o Neto embora, que o Neto pode ajudar a gente. E o Neto faz um gol na semifinal de falta, no Zete. O Zete era goleiro do Palmeiras, e o Zete foi agarrar a bola passou do lado da perna do Zete, gol do Neto. Ele sofreu um acidente, o Neto ficou, acho que 15 dias internado, engessado, só a cabeça para fora. Eu ia visitar ele no hospital, lá em Campinas, perto da casa da minha sogra. E eu não fiz isso pensando na questão do livro. Eu fiz isso porque sou amigo dele. E agora, do nada, ele retribuiu dessa maneira. O presidente do São Paulo, Júlio Casares, eu liguei para ele e falei, presidente, eu estou lançando um livro. Primeira coisa que ele falou antes de falar hoje, ele falou, vai ser no Morumbi, né? Eu falei, é para isso que eu estou ligando. Ele falou, então em 10 minutos você liga para a Maristela, que era responsável lá dos camarotes. Tem 3 camarotes, você escolhe o que você quiser e é tudo por conta nossa. Não gastamos nada, não gastamos... Então assim, o coração do rei, aqui no caso, o presidente do São Paulo e o Neto, e o coração de quem quer que seja em posição de comando, a Bíblia diz que está nas mãos de Deus.
E Deus inclina o coração dessas pessoas para onde Ele quer e em favor de quem Ele quer. Então o coração do rei pode ser inclinado ao seu favor, assim como o coração do rei foi inclinado ao meu favor. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Esse aqui é meu. É isso que eu ia falar. Esse é do pastor. Glória a Deus, né, irmãos? Amém? Olha, Desculpa se eu passei, pastor. Aí. não, tá dentro do horário. Tá bom? Então, joia. A gente trouxe esse irmão aqui. Eu já tinha assistido um programa podcast lá na Luz para o Caminho da nossa igreja, um programa que você pode encontrar lá no YouTube, tem lá, Revitalize, com o pastor Carlos Borges, pastor da igreja do Estado de Paulínia, e o Silas está nesse podcast, sendo entrevistado lá pelo pastor Carlos Borges. E quando eu vi, e aí o Zé Luiz falando comigo, ô pastor, o senhor é São Paulino, o senhor conhece o Silas? Pessoalmente não, mas já vi jogar pessoalmente. Já fui assistir jogo dele em estádio. Não xingar você não, mas foi. Mas rapaz, não tinha como xingar, vou falar para você. Os jogos que eu vi dele, junto do time do São Paulo, que eu vi, foi uma bênção para mim de ver e torcer com esse time muito feliz, viu? Você me trouxe muitas alegrias. Mas é o seguinte, aí o Zé falando para mim aqui, oi pastor, vamos trazer o Silas aqui, o senhor é São Paulino. Eu não conheço pessoalmente, já vi jogar, mas vamos ver. Aí você aparece logo aqui em Serra Negra, no Paládio. Falei, Deus estava confirmando. Falei, tem que trazer. O Nilton me liga, falei, vem aqui, o Silas está aqui no hotel. Abraço pro Nilton. Aí o Nilton não pôde estar aqui hoje, está viajando com a esposa, passeando com ela. E aí o Nilton falou, vai lá no hotel, Silas está lá. Chegamos lá e começamos. E aqui Deus preparou e trouxe ele aqui. E ele tem aqui o testemunho dele nesse livro, então, como ele falou, tem lá atrás, se você quer adquirir, tem ali, você tem uma oportunidade de levar para ler em casa e se deliciar com o testemunho mais abrangente da muita coisa que está aqui que ele pode compartilhar conosco. Então, gente, está aí uma oportunidade para você. E tudo que ele falou aqui, compartilhou conosco, não é segredo. Não é segredo. O que ele fez por ele, pode fazer por você também. Amém? Amém. Fique em pé. Vamos orar a Deus, vamos estar encerrando o culto. E Silas, mais uma vez, obrigado, viu? Muito grato por essa oportunidade que você nos concedeu nessa noite. Na sua agenda lotada, e ele super preocupado com a gente também, que hoje é dia de ESPN, né? À noite de domingo, né? Normalmente é. Aí ele disse, pastor, eu não tenho que estar escalado, em nome de Jesus não vai estar. E aí ele me comunicou na quarta-feira à tarde, eu vou aí em Serra Negra, pastor, não estou escalado. Então, amém, graças a Deus. E Deus o trouxe aqui. Vamos orar a Deus, vamos encerrar. Deus, obrigado por essa noite, uma noite de vida, de bênção que o Senhor concedeu a nós. E mais ainda, Senhor, se houve nessa noite aqui gente que ouviu e creu e abriu o seu coração a Jesus, que o Senhor o conhece, firma os passos dessa pessoa. Coloque os passos dela e os pés dela sobre a rocha, que é Cristo Jesus, Senhor do céu e da terra, e que nos formou e nos criou para a sua glória. Ó Deus, e para o seu louvor. Abençoa, Senhor, estas vidas todas que aqui vieram. E abençoa em especial a vida do Silas. Obrigado a Deus por esse irmão ter vindo, por ele ter dado tempo da sua vida para compartilhar do que o Senhor fez e continua fazendo na sua vida. Obrigado a Deus pela sua casa, pela sua família, pelos feitos do Senhor na vida do Silas, ó Senhor. Continue a fortalecê-lo e sustentá-lo. O Senhor conhece a sua vida. Ó Deus, sirva-se, continua se servindo da vida desse irmão, e toda a glória seja dada ao Senhor. Deus abençoa a todos aqui, mais uma vez eu peço, leve-nos em paz, na paz de Cristo, e sustenta a nossa semana para a glória do Senhor.
Dê-nos vitórias nessa semana, Amém. Senhor. Traga-nos bênçãos incontáveis dos feitos do Senhor, pois o Senhor sabe onde temos que atuar, e sejamos testemunhas fiéis de Cristo Jesus. Pai, assim eu peço, assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que a graça e a glória do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Lá atrás tem uns conosquinhos para a gente comer. Que legal! Depois de 60 anos, Com 50 anos nós vamos casar. Imagina, nunca é tarde pra casar, Lógico que não. não é? E outra, quando é direcionado por Deus, é muito mais Puxa especial vida. ainda. Ai, que coisa linda. Vocês sejam felizes Amém, demais. Jesus. Ó, tira uma foto nossa com ele. segurando. Ai, Jesus. Ô Silas, estava vendo um chute seu no YouTube, né? Vai vir aqui, falei, deixa eu dar uma boa pesquisada na vida dele. Caraca, velho, será que é porque a gente tá focado que a gente, eu nunca tinha reparado, você sabe, já os tiros, aquilo não é chute. Que nem aquele Anderson Aqui, ó. Quando que é o negócio? Que beleza, muito vou mostrar a foto pra você, você vai começar a chorar. Uma foto do Emir da Guia. Esse aí. Uma foto do Emir da Guia aqui, cara. Aí sim. Tudo bem? Tudo jóia? Tira. Eu joguei com Buda na chegada dele. Joguei 40 minutos. Era no vizinho. Deixa eu acabar a conversa. Ô Du, você é palmeirense, né? Você é palmeirense, não é? Você é santista? Como que você chama? Marta Dutra. Remember principal story? Pode? Deixa eu levar lá pra ele. Então você me avisa então, hein? Pênalti no final,
Time bom pra caramba, Porto Feliz. Nossa, os meninos bons lá.